Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins e hoje a gente vai fazer uma gravação bem interessante aqui que é sobre um tema que nós escrevemos aqui ontem, que é sobre qual o seu nível de personalidade libertária. E é uma discussão bem interessante, né? Quando a gente pensa em libertarianismo de um ponto de vista mais transcendental, claro, que exige que a gente faça outras leituras, mas é importante a gente entender que, por vezes, né? E nós já publicamos aqui uma coisa bem interessante sobre os NPCs, né? E nesse artigo a gente quer voltar um pouco a isso, né? Então aqui a gente está considerando os NPCs, né? As personalidades que são operacionais, né? Dentro da psicanálise a gente tem um tipo de personalidade que a gente chama de operacional, que é aquela personalidade que ela tem, vamos dizer assim, um limiar bem baixo de repertórios, né? Ela vive só dentro dos padrões estabelecidos, e isso é uma limitação muito grande para ela, né? E a gente vai chamar essas personalidades aqui de sonâmbulos, né? Ou sleepers, né? Em inglês, sonâmbulos vocês vão encontrar que é o sleepwalk, mas a palavra sleepers ela é muito mais adequada para aquilo que a gente quer retratar aqui, tá? Apesar de a gente estar traduzindo, né, para sonâmbulo. Mas os sleepers são 95% da população mundial, e é isso que eu acho que a gente tem que se fixar, que é o seguinte, são pessoas que realmente vivem em repertórios mínimos, né, com capacidades de cognição e inteligência, né, do que está acontecendo no mundo, né, muito limitadas. Então elas vivem em padrões estabelecidos, modelos arquetípicos estabelecidos, e elas vivem esses modelos de maneira automática, né. O nível de cognição, né, e de questionamento da realidade, de crítica ou de possibilidade de, né, de extrapolação da realidade que é colocada às pessoas é muito limitado. As pessoas seguem programas e tendem a cumprir esses programas sem alguma possibilidade de discussão, não é? Então, claro, quando a pessoa está né, dentro dessa categoria de sleeper, uma vez que ela cumpra as regras, ela faça o melhor, ela tem a família dela, ela siga o caminho dela, não tem, né? Ela está seguindo um livre-arbítrio estabelecido, então a gente não tem como questionar, né, as escolhas de um sleeper, né? É um NPC, né? Por quê? Porque é o programa estabelecido. Essa pessoa não tem como ser além disto, né? Então a gente respeita, a gente tem admiração e a gente tem que agradecer, né? Porque grande parte do mundo é tocada por um sleeper. Então o sleeper ele faz a máquina funcionar, né? Então imagina quantas pessoas hoje tem na China, né, escravizadas pelo Partido Comunista Chinês, que são sleepers, né? São pessoas que ficam lá cumprindo o programa delas e aceitando aquela escravidão, né, gerida pelo modelo chinês. Então as pessoas estão aí, né? Muitas das coisas que você tem agora, até o que nós estamos usando aqui para filmar esse vídeo, são produzidas por esses sleepers, né? Então a gente tem que ter um respeito muito grande por eles, né? Porque hoje a escravidão chinesa move o mundo ocidental. Então os sleepers, né, que são as pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia, estão movendo a máquina, né, escravagista ocidental. E nós somos responsáveis por isso, né? Porque aí nós vamos adentrar a um outro tipo de personalidade, que não é mais o sleeper, né? São os conséus, né? Que são a 5% restante da população mundial que tem algum nível, né, de discernimento já. Então você vai colocar ali nesses 5% os 100 milhões, né, de senhores do engenho que pertencem ao Partido Comunista Chinês, né, a todas as pessoas que têm algum nível de discernimento, pessoas que já entendem como funcionam as coisas e que têm, né, capacidade de fazer uma análise crítica. Agora, fazer uma análise crítica não significa que as pessoas estão libertas desse processo, né? Muitas vezes, esses 5%, eles se alimentam dos sleepers, né? Vivem as benesses, né? De ter os sleepers trabalhando para eles.
e não fazem nada em prol da melhoria das condições dos sleepers. Então vamos entender bem isso. Então provavelmente você que está assistindo esse vídeo é uma cons-réu, né? É uma consciência que é um réu, uma consciência urbanizada, né? Alguém que está usufruindo da condição estabelecida, mas que na verdade é um devedor, né? Então é bem interessante observar isso. E quando a gente pressupõe que você seja uma cons-réu, porque você tem algum nível de discernimento, então logo você está entendendo o que a gente está falando aqui, é seu dever, né, fazer uma escolha, usar o seu livre-arbítrio para o melhor. Né? Por quê? Porque as cons-réus, por vezes, não fazem isso. As cons-réus, por vezes, aproveitam, né, da sua condição, do seu bem-estar, né, existencial, para usufruir dele e usufruir dos 95% dos sleepers. Né? Então, se você pegar os 100 milhões de participantes do Partido Comunista Chinês, são esses malditos, né, exploradores de outras pessoas que vivem, né, nesse planeta nesse momento, aproveitando-se, assediando as outras pessoas, né? Então são pessoas que vivem com três, né, focadas nos três grandes assediadores que existem hoje no planeta, que é dinheiro, poder e sexo. Então se você, né, a partir desse momento que está assistindo esse vídeo, é uma pessoa, né, que escraviza a partir do dinheiro, poder e sexo, você é uma cons-réu doentia. Você é responsável pelo que está acontecendo no planeta. Tenha ciência disso. Né? E independente de você não assistir mais nenhum vídeo desse canal, você continua sendo responsável. E vai ser responsável pelo tempo que for. Aí, quando nós avançamos, né, nós entendemos que, por outro lado, existem, felizmente, né, existem cons-réus que já entendem isso, né, que já entendem que existe uma máquina assediadora, né, que dinheiro, poder e sexo são processos assediadores e que servem para, né, escravizar outras pessoas. Então, essas pessoas que já entendem isso, elas buscam, então, né, utilizar esse seu espaço, né, seu juízo de discernimento, para desfazer essas coisas. Então, a partir daí, então, é que você começa, então, a tomar o curso da sua história, né, a você usar o livre-arbítrio para mudar a sua história. Essas, sim, são decisões produtivas, decisões existenciais críticas. Uma vez que elas são tomadas, elas permitem, sim, que você comece, então, a se libertar das interprisões. Enquanto elas não ocorrerem, você está na interprisão, né? Você precisa, para superar a interprisão, entender o processo e começar a se libertar desses mecanismos assediadores. Aí sim você começa a fazer a diferença. Essa ação humana, então, né? Ela começa, então, o quê? Quebrar esse processo, né? Você vai produzir pelo seu desforço, pelo seu, né? Pela sua dedicação a algo, vai começar a romper esses grilhões, fazer inovações pacíficas, não belicistas, né? Usar o seu discernimento para fazer modificações e a partir do seu exemplo é que você vai começar a gerar resultados que vão rompendo. E o seu exemplo serve diretamente para os sleepers entenderem que existe um passo além do que eles fazem, né? Os sleepers só conseguem mudar a sua realidade a partir dos exemplos das cons-réus que assim tomam o seu nível de discernimento. Então daí a importância de você não ser mais um NPC, né? A importância de você escolher o caminho de quebrar esses grilhões, né? Essas pessoas, né, que são o caminho se a gente pode falar no processo evolutivo. E aí você chega ao que são os faróis, né? Os faróis são aquelas mentes inspiradoras, aquelas mentes que orientam a evolução do mundo. Por vezes, né, pode ter representado até 1% da população mundial, por vezes podem não aparecer, por vezes a gente não pode, a gente não vê. Algumas aparecem, algumas estão, né, expostas, algumas não. Agora, o importante de tudo isso é que você entenda que existe todo um processo em curso, né?
e que você, a partir do momento que você tenha consciência da existência desse processo, né, você pode tomar suas decisões com livre-arbítrio. Se a gente pensar no processo de Matrix, né, quando você pega uma pessoa que não entende Matrix, ela é um sleeper. A partir do momento que você entende Matrix, você pode tomar sua decisão. E aí é a sua escolha que decide, né? Se você continua com os mesmos erros, ou se você dá um passo adiante e paga o preço de modificar as coisas de uma maneira não belicista, né? Não revolucionária, de uma maneira que, pelo seu exemplo, pela sua dedicação, por aquilo que você faz na prática, provoca as mudanças. Esse é o caminho mais difícil, mas é o único caminho que vai provocar efetuais mudanças, né? Fora isso, você continua na interprisão, você continua sendo uma cons-réu e as cons-réus têm as consequências e delas é cobrado o preço pelos seus erros.